Muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam todas e todos bem-vindos a essa terceira noite da semana inaugural da Licenciatura em Educação Especial, com a palestra sobre socioeducação. Sou Kelly, professora da licenciatura em Educação Especial. Meu sinal é o K, referência a meus cabelos. Eu tenho 1,70 m, cabelos castanhos escuros na altura do pescoço. Uso óculos dourado, arredondado e uma blusa rosa. Estou em um dos cômodos da minha casa e ao fundo tenho uma parede branca. Nos acompanham nessa noite os intérpretes Victoria e Daniel, no assessoramento técnico a professora Stephanie Wallace, da licenciatura, a quem eu já agradeço o trabalho. Nossa convidada de hoje, aprofundando e trazendo questões sobre o tema da socioeducação, é a professora Fabiana Moura Maia Rodrigues, também professora adjunta do DES, do Departamento de Educação e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e graduada em História. Realizou também o estágio pós-doutoral na Universidade Federal Fluminense. É pesquisadora do Núcleo de Estudos e Documentação em Educação de Jovens e Adultos, NEDEJA, e tem como interesses de pesquisa os temas políticas educacionais, história da educação, ensino da história, práticas e concepções pedagógicas na educação de jovens e adultos em privação de liberdade e restrição de liberdade. Fabiana, em nome da licenciatura em Educação Especial, eu já agradeço o convite, aceito e tenho certeza que vamos ter momentos de muitas reflexões. A palavra é sua. Boa noite, Kelly. Eu agradeço o convite feito para falar sobre esse tema, que é um tema muito importante para mim, e para a gente pensar também a educação. Então, agradeço imensamente a você, a professora Márcia Pleist, por esse convite. Eu sou Fabiana, eu sou mulher parda, com os cabelos escuros, na altura do ombro. Eu estou com uma blusa branca, sem alça, eu uso um óculos com os aros azul e estou com fone de ouvido. Atrás de mim é uma parede branca, tem um quadro que aparece só um pedaço com uma moldura verde e é uma Kombi, um carro Kombi azul. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar aqui hoje o que eu falo sempre, do meu orgulho de estar nessa universidade, que é a primeira universidade do Rio de Janeiro que tem uma licenciatura em Educação Especial. Então, da importância desse curso, da necessidade desse curso para a educação no Brasil. Então, estar aqui hoje falando com todos vocês numa das aulas inaugurais da turma de 2024.1 é um prazer enorme. Eu acompanhei um pouquinho toda a luta da professora Márcia Pleist e demais colegas na construção desse curso, que essa luta não continua. Eu vejo quanto esses professores, esses profissionais estão aí na luta para garantir um curso de qualidade importante para a nossa educação no país. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre essa temática. E aí eu vou explicar um pouquinho do meu lugar de fala, da onde eu falo, por que esse tema, da onde surge esse tema na minha vida. Eu trabalhei durante mais de 10 anos com educação para pessoas privadas de liberdade. Temos hoje no Rio de Janeiro escolas dentro
da socioeducação, do DEGASE, que atende jovens e adolescentes, e temos escolas também dentro de unidades prisionais. A gente precisa lembrar, né, e eu acho que esse é meu papel também, que a educação ela é um direito. Na nossa Constituição Federal de 1988, consta que a educação é um direito de todos, independente da sua idade. Não existe em nenhum documento, nenhuma normativa, falando que educação é um direito, menos para pessoas que estão privadas de liberdade. Isso não existe. As pessoas privadas que não têm direito à sua liberdade ou estão com a sua liberdade restrita têm direito à educação. A educação, ela não é apenas a educação escolar. A educação, ela é para pleno desenvolvimento humano, formação para a cidadania e para o mundo do trabalho. Então, quando a gente pensa em educação, a gente tem que, pela nossa Constituição e pela nossa Lei de Diretrizes e Bases, a 9394 de 1996, a gente precisa entender que educação é todo são esses três conjuntos para a formação. E aí eu acredito que inclui arte, inclui lazer, inclui esporte, tudo isso está incluso no que a gente entende por educação. Existem pesquisadores que estão trabalhando com a ideia da educação escolar, da educação social, educação social, porque antigamente a gente trabalhava com educação escolar e educação não escolar, e hoje a gente pensa educação social, que abrange educação escolar, esporte, lazer, cultura, tudo isso. Então, hoje a gente vai falar sobre a socioeducação. Por muitos anos, trabalhei como professora de história dentro de unidades prisionais e socioeducativas. E senti necessidade de buscar um aporte teórico de pesquisa para atuar dentro desses espaços. Se a gente parar para pensar, é paradoxal pensar a educação numa perspectiva de liberdade, de autonomia, de criticidade, e pensar a privação e a restrição de liberdade é o contrário disso. É o isolamento, é a punição. Como pensar esses dois espaços convivendo me levou a ir fazer o meu pós-doutorado com aquele que, para mim, é a maior referência hoje, continua sendo a maior referência na América Latina de educação para pessoas privadas de liberdade. O professor Elionaldo Julião, da Universidade Federal Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma das pessoas mais generosas que eu conheci e que me possibilitou ter um outro olhar sobre essa temática. E aí, como professora de educação básica, atuando nesses espaços e também me tornando uma pesquisadora sobre essa temática. Atualmente, eu tenho um grupo de pesquisa aqui na universidade que atua sobre educação para privados de liberdade e tem um grupo de estudos também que trabalha com a socioeducação, coordenado por mim e pelo professor Renan Godoy, que tem o seu mestrado e doutorado sobre a temática da socioeducação. Então, hoje, a gente vai falar sobre a socioeducação. É uma temática que a gente quase não vê,
nas nossas licenciaturas. A gente quase não debate sobre essa temática. E a gente vai entender e vai estar debatendo aqui o quanto essa temática ela vai estar perpassando a nossa prática docente. Nós vamos, atuando na educação básica, numa escola, nos deparar com alunos que estão em cumprimento de medida socioeducativa, que estão em liberdade assistida, que estão em semi-liberdade. Então, a gente vai, a todo momento, nos deparar com essa questão vai nos questionar. Então, eu vou começar agora eu fiz uma pequena apresentação para poder guiar a minha fala. Eu queria convidar a todos, todas e todes para ouvirmos uma música chamada As Caravanas, de Chico Buarque. Então, vou colocar para a gente poder escutar aqui juntos e juntas. É um dia de real grandeza, tudo azul. Um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos. E um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana. Caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o bochicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções fornes. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Com negros torços nos deixam em polvorosa, a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol, que bate na moleira o sol, que estoura as veias o suor, que embaça os olhos e a razão, e essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arará. Não há, não há. Sol, a culpa deve ser do sol, que bate na moleira o sol, estoura as veias o suor, que embaça os olhos e a razão, e essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana, nem caravana, nem caravana do Arará. Então, gente, essa música, eu estou tentando voltar aqui, gente, desculpa. Eu estou tentando voltar. Essa música, ela vai... Gente, por que eu não estou conseguindo voltar? Eu vou fazer uma coisa, eu vou
sair do compartilhamento e vou compartilhar novamente. Pode ser? Peço desculpas, mas essa música, ela é uma música que vai falando para a gente, vai trazer para a gente uma realidade que vivenciamos todo verão. A gente vivencia essa realidade no nosso Rio de Janeiro. É uma crítica que o Chico Buarque está fazendo com os ônibus que são parados e os meninos que são impedidos de chegarem à praia. Né? A praia é o lugar, é a Zona Sul, e eles são impedidos a todo momento de chegar a essa praia. Então, é a caravana da Arará. São esses meninos que a gente vai que vão ser... A polícia vai estar ali para receber esses meninos e esses meninos não poderem acessar, porque esses meninos, segundo a lógica e segundo o pensamento dos moradores da Zona Sul, né, vão invadir a praia. E aí eu trago aqui também ao lado uma reportagem do Pedro Canário, do canal do UOL, onde fala que o Tribunal de Justiça do Rio ignora o Supremo Tribunal Federal para liberar apreensão de adolescentes sem flagrante. São os mesmos adolescentes das caravanas do Arará. O Arará, para quem não conhece, é uma comunidade aqui em Benfica, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. É uma comunidade violenta, é uma comunidade que fica perto do presídio de Benfica, e tem um ônibus, que é o 474, que é o ônibus que passa por várias comunidades, pelo Jacaré, pela favela do Arará, e vai para a Zona Sul. E esses meninos e essas meninas que vêm para a praia, eles são parados. Esse ônibus ele é impedido de chegar à praia. E no verão de 2024, tentaram fazer com que pudessem apreender esses menores, mesmo que eles não tivessem em flagrante. É uma inversão da lógica. Você é culpado até que se prove o contrário. Então, eu trago para a gente estar pensando que momento é esse que nós estamos vivendo, né? Esses meninos e meninas que são apreendidos, porque, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor de 18 anos ele não comete crime, ele comete ato infracional, ele não pode ser preso, ele vai ser apreendido, porque ele não é responsável, ele não tem a responsabilidade penal sobre os seus atos. Então, ele vai ser apreendido. Então, agora, dentro da lógica, nesse momento que a gente vive, a gente pode apreender adolescentes, mesmo que eles não sejam pegos em flagrante. Mas quem são esses adolescentes que vão ser apreendidos? Será que é o morador da Zona Sul? Ou será que esse adolescente apreendido ele tem cor? Ele habita um território? E eu sempre gosto, é tão difícil falar daqueles que estão privados ou restritos em sua liberdade, e eu sempre gosto de trazer a fala deles, e não a minha. Então, eu quero repartir com vocês aquilo que eu chamo de a institucionalização perversa, é como essa trajetória desses adolescentes, desses jovens, ela vai sendo construída ao longo da sua vida,
e eles vão parar no Degase. Então, um ex-interno da Fundação de Atendimento Socioeducativo, com 17 anos, ele vai nos contar um pouquinho de como que ele chega nesse lugar, né? Esse adolescente, essa adolescente. E aí vai dizer que em 2007 ele começa a aprender a ler com 10 anos. Então a gente já entende na primeira frase que esse menino ele já tem aí ele já foi alfabetizado em casa tardiamente pela irmã. Então a gente já percebe uma negação do direito à educação para esse menino. Então, comecei a aprender a ler com 10 anos em casa com a minha irmã, quando fui morar na cidade com a minha mãe. E aí, em 2008, eu não queria frequentar a escola, achava chato. O conselho tutelar me tirou da minha mãe e me levou para um lar, porque ela me deixava sozinha em casa com a minha irmã. Então, vejamos, aqui começa o processo de institucionalização desse adolescente. Com 11 anos, ele é retirado da casa da sua mãe, muito provavelmente porque deve ter alguma denúncia ao conselho tutelar, e porque ele não estava indo para a escola, e aí se descobre que ele ficava sozinho em casa, muito provavelmente, não para a mãe sair, ir para o baile, ou ir para o barzinho, ou ir para o cinema, mas muito provavelmente para a mãe poder garantir o sustento dessa casa. Em 2009, ele entrou para a escola de novo com 12 anos, mas não gostava de estudar e não parava na escola. Ia para a rua vender pastel. Em 2010, fugiu do abrigo. Queria morar com a minha mãe. Em 2015, foi detido novamente por causa de uma briga. Estou até agora fechado no CASE de Santa Maria. Então, por conta de uma briga, ele vai e fica... ele é apreendido e vai cumprir medida de privação de liberdade. Então, a gente vê aí, ao longo desses anos, todo o processo de como a sociedade, como nós, enquanto sociedade, nós fomos institucionalizando esse menino. Em vez da gente tentar garantir possibilidades a essa mãe de uma vida menos sofrida, a gente prefere tirar esse filho dessa mãe. Vamos para outro jovem. E esses relatos foram tirados de uma dissertação de mestrado da Lidiane Braz, Socioeducação e Inclusão, a produção de sujeitos no Centro de Atendimento Socioeducativo de Santa Maria, da Universidade Federal de Santa Maria. Esse é um outro jovem. Em 1998, nasceu. Com 9 meses, foi dado para adoção, porque meu pai foi preso e minha mãe não tinha condições de me criar. Nunca vi minha mãe biológica, não sei quem é. Nunca quis e nem quero saber. Meus irmãos, mais velhos que eu, ficaram com ela. Minha mãe adotiva tentou me matar quando eu tinha 8 anos. Sempre tive educação com os mais velhos, mas com os da minha idade não. Brigava bastante com os meninos. Sempre fui de poucos amigos, apesar de não brigar com as gurias. Não tinha amizade com elas também. Quando eu tinha 9 anos, mataram meu pai a facadas. Como eu não me dava bem com a minha mãe, fui para outra família. Com 10 anos, fui morar com outra família, mas não deu certo. Eles tinham um filho da mesma idade que eu, e a gente brigava muito. Me mandaram de volta para o meu pai biológico. Passei a morar com meu pai e a esposa dele, e considero ele minha mãe. Considero ela minha mãe. Com 19 anos, fui preso em Cassegui por roubos. Em abril, vim para o CASE, onde estou cumprindo medida socioeducativa.
Comecei a sair nos finais de semana. Agora, estou morando com minhas irmãs gêmeas. São filhas da minha madrasta. Fabiana, que histórias difíceis, que histórias pesadas. Por que você trouxe para a gente aqui hoje? A gente vai falar de socioeducação. Precisava dessas histórias? Eu sempre acho que precisa. A gente vem de um momento onde a gente está discutindo a diminuição da maioridade penal. A gente vê grupos discutindo prender em presídios garotos de 14, 15 anos. A gente vem discutindo retirar a socioeducação do guarda-chuva das secretarias de educação e colocar na área da segurança. A gente vem cada vez mais querendo isolar esses adolescentes e esses jovens. A gente vem querendo proibir as caravanas do Arará de frequentar as nossas praias. A gente vem querendo apreender nossos adolescentes e jovens sem que eles estejam, sem que tenha em flagrante, sem que esteja acontecendo o ato. E a gente tem acompanhado quantas vezes uma foto leva pessoas que não cometeram nenhum tipo de ato infracional para cumprir medida ou para cumprir penas. Então, a gente precisa entender quem são esses sujeitos, de onde eles vêm, né? E, então, em diálogo com o Elionaldo Julião e em diálogo com o Renan Godoy, que hoje, para mim, é um dos maiores pesquisadores de socioeducação que eu conheço, quem eu tenho o prazer de chamar de amigo, a gente criou 3 categorias de análise do perfil dos jovens e adolescentes. Eu retirei esse material da dissertação do Renan, e que o Elionaldo foi o orientador. Então, a gente olha hoje esses jovens que estão na socioeducação a partir de 3 categorias de análise. Eles são vítimas. E aí, entendendo a ideia da vítima, e aí, como atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento de ordem moral, uma perda material ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais. E essas 2 histórias que eu trouxe para a gente conhecer aqui, elas nos trazem essa dimensão desses adolescentes como vítimas. Vítimas de uma institucionalização perversa, vítimas de uma sociedade desigual. E aí nos leva a ideia de que esses jovens e adolescentes são também, além de vítimas, eles são vulneráveis, trabalhando com a ideia da vulnerabilidade, entendendo essa vulnerabilidade a partir de uma baixa capacidade material de alimentação, de moradia, de vestimento, de condições de reprodução da materialidade da existência. Uma baixa capacidade simbólica e comportamental. E aí a gente percebe o comportamental, aquele menino que aos 10 anos aprende a ler em casa, porque ele não tinha acesso à escola. E aí uma terceira categoria de análise para olhar esses jovens e adolescentes em cumprimento de medida, que eles são suspeitos, porque eles são oriundos de determinados grupos sociais. E isso se dá independente da conduta delituosa. E aí, quando o Renan fala isso para a gente tem que voltar lá naquela reportagem de jornal, porque eles podem ser apreendidos sem flagrante, ou seja, sem que haja uma comprovação de uma conduta delituosa.
Então, é a partir da categoria dessas análises, dessas categorias de análise, que a gente vai olhar esses sujeitos e vai pensar esses sujeitos dentro da socioeducação. E quais são as normativas que nos ajudam a pensar a socioeducação? Então, a gente tem a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E aí eu digo para vocês, sem medo de errar, que o ECA, para mim, a gente está à frente de muitos países europeus no tratamento com a criança e do adolescente na normativa, na lei, não necessariamente na prática. Mas o ECA ele é uma legislação que é referência no mundo no tratamento de crianças e adolescentes. E o ECA ele vai trazer para a gente o que Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi um dos maiores pensadores, um dos maiores organizadores da socioeducação e do ECA no Brasil, ele vai trazer para a gente a ideia de que o ECA inaugura o paradigma da proteção integral à criança e ao adolescente. Então, cabe ao Estado, cabe à família, a proteção integral desse sujeito, mesmo que ele tenha cometido um ato infracional. Ele não pode ir preso, ele vai ser apreendido no espaço da socioeducação, que, em teoria, não deveria ser um espaço de punição, mas um espaço de educação. Em teoria, é exatamente isso. E aí entender, a partir do que o Antônio Carlos da Costa diz para a gente, o que é efetivamente a socioeducação. Para ele, a socioeducação ele vai ter um conjunto de livros produzidos junto à Secretaria de Direitos Humanos sobre a socioeducação. E aí ele vai falar sobre a ética, ele vai falar sobre a formação, nesse especificamente, socioeducação, estrutura e funcionamento da comunidade educativa, ele vai apresentar para a gente a definição de socioeducação e como que essa... Desculpa, um barulho de moto. E como essa socioeducação deve se estruturar e funcionar. Então, para ele, o objetivo da socioeducação é preparar os jovens para o convívio social, sem quebrar as regras de convivência consideradas como crime ou contravenção no Código Penal de Adultos. Porque o jovem que cometeu o ato infracional, na maioria dos casos, não dá certo na escola, no trabalho e na vida, não pela falta de encaminhamentos para a escola ou oportunidades de profissionalização, mas porque lhe faltou acesso a uma educação mais ampla, que lhe possibilitasse aprender a ser e aprender a conviver. Então, o que o Antônio Carlos Gomes da Costa está dizendo para a gente, que quando um jovem, um adolescente, ele é apreendido porque ele cometeu um ato infracional, ele na socioeducação, ele precisa aprender, se preparar para esse convívio social e aprender a ser, aprender a conviver. E aí, quando ele fala para a gente que ele não dá certo na escola, no trabalho, na vida, não pela falta de encaminhamentos, eu vou inverter um pouco essa lógica e vou dizer que quem não deu certo para esse jovem foi a escola, o trabalho e a sociedade. Então, a gente precisa olhar e entender que esse jovem, quando ele está na socioeducação, quando ele comete um ato infracional e ele vai cumprir uma medida socioeducativa,
é porque ele foi vítima de violências, ele é um sujeito, em sua maioria, vivendo em ambientes vulneráveis, com a vulnerabilidade muito latente na sua vida, e ele está sendo criminalizado e responsabilizado pelo seu ato infracional. E é nesse espaço da socioeducação aonde ele precisa ampliar, ter uma educação mais ampla. Lembrando o que eu trouxe lá no começo da nossa apresentação, que a educação ela não é apenas a educação escolar. Então, o Antônio Carlos vai dizer isso para a gente a todo momento. E quais são, Fabiana, as medidas socioeducativas? Então, conforme o ECA, a gente tem as medidas advertência, a obrigação de reparar o dano. Então, independente das outras medidas, o jovem, por uma questão pedagógica, educativa, ele tem a obrigação de reparar o dano que ele cometeu. Prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, onde ele passa o dia na rua, estuda e vai à noite dormir no Degase, aqui no Rio, e tem a internação em estabelecimento educacional, que são os centros socioeducativos. Tá? Então, essas são as medidas. Você pode estar numa escola dando aula e chegar um adolescente que está em cumprimento de medida. Ele está em liberdade assistida ou ele está em regime de semi-liberdade. Vai ter uma série de documentação que você vai ter que preencher, a presença dele. Vai ser tudo muito controlado, porque ele vai estar sendo acompanhado, ele vai ter um programa de atendimento individualizado, e tudo isso vai ser enviado para o juiz, tudo isso ele vai ter que prestar contas, e nós, como profissionais da educação, também desse adolescente ou desse jovem. E, ao longo da minha trajetória, me deparei com muitos medos e muitos receios dos profissionais da educação, como lidar com um menino, um adolescente, um jovem, uma jovem em cumprimento de medida. O preconceito é o maior problema. O olhar para esses jovens como criminosos. E a gente não pode esquecer que nós somos educadores, professores, profissionais da educação, e que esses meninos e meninas, jovens, adolescentes, estão cumprindo medidas socioeducativas. Nós não estamos falando de bichos, nós estamos falando de seres humanos. Então, a gente precisa voltar com a nossa humanidade. E quando formos atender um jovem, um adolescente que está em cumprimento de medida, não olhar primeiro a medida, olhar primeiro o jovem. Desculpa. E aí, ao contrário do que os jornais, do que a televisão nos faz acreditar, a maioria dos jovens e adolescentes que cumprem a medida socioeducativa não respondem por atos infracionais graves, com violência ou ameaça contra a vida. Por exemplo, grande maioria, roubo, tráfico. Aí a gente vai vindo, homicídio doloso, 10%, furto, estupro menos ainda, latrocínio, que é roubo seguido de morte, lesão corporal, ameaça. Então, a gente vai vendo que a maior parte dos atos infracionais que os adolescentes cometeram não são violentos, não são de atentados direto à vida.
E não é isso que a televisão, que a mídia nos faz construir e pensar a todo momento. E como é que é essa educação? Quem são esses jovens, né? E aí eu trago dados do SINASE. O SINASE, todo ano, teoricamente, ele teria que fazer o levantamento e a avaliação dos jovens e adolescentes em cumprimento de medida. E a gente precisa voltar e lembrar que se eu estou falando de jovens de 12 a 18 anos, eu estou falando que a educação é um direito público e subjetivo. Então, a gente tem, desde 2016, que a educação dos 4 aos 17 anos é um direito público e subjetivo. Não tem negociação. Todos têm que estar na escola. Todos. Aí, uma vez, vieram me perguntar: Fabiana, mas o Estado tem o direito de obrigar os pais a levarem seus filhos para a escola, e se os filhos não forem para a escola, os pais podem ser processados? Aí eu falei, eu acho que você está invertendo a lógica. Podem os pais não cumprir um dever que os filhos têm de estar na escola? O dever é dos filhos. Os pais são os responsáveis. Aí, quando a gente pensa num adolescente, num jovem que está institucionalizado, cumprindo medida socioeducativa, o Estado tem obrigação de cumprir o direito desse jovem em garantir educação escolar para esse jovem. Então, em 2023, o Brasil tinha 11.556 adolescentes e jovens em restrição ou privação de liberdade, em 505 unidades socioeducativas no país inteiro. Desses, 10.465 frequentavam a escola. Então, mais de 1.000 jovens e adolescentes não frequentavam a escola e estavam em cumprimento de medida. Lembrando que eu estou falando do público, em que a educação é direito público e subjetivo. 1.000 não estavam tendo garantido o seu direito à educação. E aí, eu fiquei pensando, eu estou falando numa turma de educação especial. E, por incrível que pareça, nós temos uma grande dificuldade de dados de adolescentes com deficiência em cumprimento de medida. E não só de adolescentes, mas também de pessoas em privação, adultos presos. A gente quase não tem dados, né? Em 2023, o SINASE traz que daqueles 11.000, deixa eu voltar para ver o número certo, 11.556 adolescentes e jovens em cumprimento de medida, 117 eram adolescentes com algum tipo de deficiência. Entretanto, a informação não tinha sido, entretanto, ter sido colhida informação a respeito do tipo da deficiência. Qual era a deficiência desses 117 jovens adolescentes? Em 2017, o último SINASE tinha sido em 2017. A gente ficou com um hiato aí de 2018, 19, 20, 21 e 22, sem levantamento dos nossos adolescentes e jovens em cumprimento de medida. Então, isso gerou um problema sério, porque são os dados também que nos ajudam na construção das políticas públicas. Então, quando eu olho que em 2017 existiam 28 adolescentes com deficiência, eu olho agora em 2023, eu vejo que temos 117, e eu não sei quais são as deficiências desses jovens e adolescentes,
posso agir, eu não posso atuar. Então, quando eu entendo os números e eu percebo esses dados, é aí que eu posso construir uma política pública para olhar esses meninos e essas meninas que estão em cumprimento de medida. Tá? Hoje, no estado do Rio, no Rio de Janeiro, nós temos 616 meninos, sendo que desses 615 se reconhecem como cis, e um menino que é um menino trans. Temos 25 meninas em cumprimento de medidas, 23 cis e 2 trans. Dentro das unidades socioeducativas do DEGASE, que é quem organiza educação socioeducativa no Rio de Janeiro, nós temos escolas ligadas à Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, que são ligadas à DIESP. Então, nós temos uma coordenadoria própria para as escolas em restrição e privação de liberdade. E os professores, em sua maioria, são professores concursados, que atuam nesses espaços. Nós temos 2 adolescentes cadeirantes e 3, né, que a gente viu, da LGBTQIAPN+. Tá? A gente percebe que, na maioria, a internação, que deveria ser a exceção, quase que se torna a regra. Dos 616 mais 25, 640, 339 estão em cumprimento de internação. 154 internação provisória, ou seja, estão internados provisoriamente por 45 dias. Então, a gente vai vendo que a internação ela é muito maior do que a semi-liberdade. A internação acaba se tornando a regra e não a exceção. Num movimento em que nós hoje somos uma sociedade punitiva. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Vacuum, que ele vai dizer que a gente sai de uma sociedade do bem-estar social, uma sociedade da providência, para uma sociedade da penitência, do aprisionamento, da internação, da privação. Nós temos 90,2% com matrícula escolar, 9,8% sem matrícula escolar. E temos 100,8% com profissionalização. O DEGASE, ele tem todo um espaço, ele tem uma escola de gestão socioeducativa, ele tem cursos profissionalizantes que ainda deixam muito a desejar. Né? Eu tive numa banca de uma tese de doutorado e a gente percebe que as atividades não escolares ainda não são uma realidade nos espaços. Aí eu fico me perguntando, e aí é um questionamento que eu faço, né? Que números são esses de 100%, 100,8% dos adolescentes em cumprimento de medida estão em atividades de profissionalização? Que profissionalização é essa? E aí, se a gente pensa que 90,2% estão na escola. E aí, para a gente entender o que é essa escola, é uma escola que, quando tem problemas na socioeducação, não se tira aluno, porque é tirar aluno da cela e levar aluno para a escola. Quando tem briga, quando tem qualquer questão de violência, a escola ela é deixada de lado. Muitas vezes, o agente socioeducativo não tira o aluno da sala de aula. Já tivemos denúncias de exploração sexual,
Então, a gente tem hoje uma socioeducação ainda muito parecida com a punição e com a penitenciária. E aí, a gente precisa pensar que educação é essa. E aí, já finalizando a minha fala, eu queria trazer pelo menos uma coisa positiva hoje para a gente. A gente tem uma defensoria, a gente tem defensores muito potentes. A gente tem um defensor, o doutor Rodrigo Azambuja, que trabalha com adolescentes e jovens, que é potência, e muito do que a gente hoje consegue dentro da socioeducação, de melhorias, de garantias de direito, é pela luta da defensoria do doutor Azambuja. Na pandemia, as unidades prisionais não tiveram nenhum tipo de atendimento. Já a socioeducação, os professores gravaram a aula, os agentes socioeducativos levaram todo o material. E dentro do Degase, a gente tem uma estrutura voltada para o pedagógico. A gente tem pedagogos atuando dentro da socioeducação, né? Porque eles vão fazer esse atendimento individualizado desses jovens e adolescentes, um programa, um planejamento para que eles possam ter essa educação ampla que o Antônio Carlos Gomes da Costa está chamando. Então, a gente precisa olhar para essa educação. A gente tem necessidade de professores que se formem, que reconheçam, que conheçam essa realidade, que estudem sobre a socioeducação. Na socioeducação, a gente tem pessoas analfabetas, adolescentes, jovens analfabetos. Então, a gente tem os anos iniciais, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, cursos profissionalizantes. E a gente precisa olhar agora o público da educação especial. Então, peço que vocês olhem com carinho para a socioeducação e pensar como vocês que vão se formar, e a gente precisa tanto de profissionais para a educação especial, como é que vocês podem estar juntos, construir políticas públicas para a educação especial dentro da socioeducação. Muito obrigada e estou aberta aqui para as perguntas que vocês acharem necessário. Ô, Fabiana, quanta coisa que você traz, né? Para a gente pensar, para a gente refletir. Aqui no chat a gente teve uma interação também dos estudantes sobre o tema. Não é um tema fácil, né, Fabiana? Não é. A gente ainda está muito viciado, né, em julgamentos que reforçam ainda mais essa desumanização que você falou, que leva a questão para um setor muito individual, muito uma questão daquela família, né, que tem algum indivíduo com privação de liberdade, e na verdade é uma questão coletiva, né? É uma questão da nossa sociedade com um conjunto de ações políticas, como você bem apontou aí ao longo da sua apresentação. E foi muito nessa direção que os estudantes colocaram, né? E como a gente pensar essa educação, como a gente pensar essa escola, como a gente pensar essa formação, Fabiana, porque a gente bem sabe que não tem, né? Não tem um curso específico, né, de formação, é como você disse, é muito o interesse do pedagogo, é muito o interesse do próprio professor, a gente sabe que é uma área difícil e a gente sabe que os problemas são grandes, né? Eu penso que a gente está aqui hoje, é uma ação potente, né, para a gente, né, reverter esse quadro, começar a reverter, mas a gente, assim como a educação especial, a inclusão, a gente ainda tem muita coisa a tirar de vendas, né, do nosso achismo, sair muito do nosso achismo, certo? E aí vou trazer aqui para você a primeira questão, que é a questão do Guilherme, e aí ele faz uma questão assim, que puxa a gente para esse setor, né? Professora, existe alguma escola que possa acolher essas crianças? Eu penso que são os adolescentes, né? Que não têm a oportunidade de estudar numa escola pública ou privada. Acredito que sim, mas infelizmente é muito difícil. Vou deixar você comentando essa, Fabiana, por favor.
Oi, Guilherme, obrigada pela pergunta, obrigada pela escuta sensível. Vamos lá, a gente tem que pensar, eu tô tentando entender um pouco a sua pergunta, tá? Essa coisa, acolher essa criança no sentido dela morar nesse espaço, dela... a gente tem que caminhar num processo de desinstitucionalização. Essas crianças, elas precisam estar, esses jovens adolescentes, com suas famílias. O ideal é que elas estejam com suas famílias e suas famílias tenham condições, né, de garantir o acesso à escola pública. A escola pública é a escola de todos, né? Então, a gente não pode perder de vista que a gente vive numa sociedade desigual. Uma sociedade onde a desigualdade ela é profunda. A gente tem jovens, famílias que vivem com menos de um salário mínimo, que vivem em espaços sem a menor condição, né? Até para comer, para ir ao banheiro, necessidades básicas, a gente tem pessoas vivendo em lixões. Não é institucionalizando ou colocando essas crianças e adolescentes em instituições de acolhimento que a gente vai resolver. E também não é matando que a gente vai resolver. Eu vou contar uma história, eu brinco, quem foi meu aluno aqui na Rural, eu brinco que eu sou a professora dos causos. Eu adoro contar causos. Eu tinha um aluno que uma vez a gente estava conversando e ele faltava muito, ele não queria estar na aula, ele saía. Aí eu virei e falei, cara, o que você quer para a sua vida? Aí ele sentou, olhou no fundo do meu olho e falou assim, professora, a senhora não entendeu nada? Eu falei, o que eu não entendi? Eu vou virar estatística, professora. Para que eu vou perder meu tempo na escola? O meu vizinho já virou, o meu primo já morreu, eu vou virar estatística. Passaram uns 2 anos e ele efetivamente virou estatística. Então, não é a institucionalização, não é essa política, essa necropolítica que a gente vivencia que vai resolver. O grande problema da nossa sociedade é a desigualdade social, a desumanização. E a gente hoje vivencia uma mediatização da violência como justificativa para as mortes dos nossos jovens pretos que moram em comunidades de um determinado grupo social. Então, a gente precisa fazer o caminho de fortalecer essas famílias e dar condições para que essas famílias acolham essas crianças, esses seus adolescentes e jovens, para que eles frequentem a escola. E, muitas vezes, como professores, a gente precisa estar junto com o adolescente, com a família, e extrapolar um pouco até o que seria a nossa competência enquanto professor. Porque a gente está lidando, e aí o professor Antônio Carlos Gomes da Costa falou isso uma vez para o Leonardo, e ele repete, e eu concordo com ele, a gente está lidando com um terreno baldio da sociedade. A socioeducação e as prisões é onde a sociedade joga fora aquilo que ela não quer e que ela não conseguiu matar. Acho que eu respondi o que o Guilherme colocou, Kelly. Acho que sim, Fabiana. Acho que é muito nesse caminho. E aí a Heloísa também traz uma questão, que é a questão do acolhimento e da desinstitucionalização da saúde mental, que é o que você colocou. Ela traz essa reflexão, que assim, os municípios, através dos seus CAPs,
consegue fazer isso. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue ver isso em âmbito maior. Você pode fazer um comentário sobre isso, por favor? Heloísa, eu vou te dizer que essa temática hoje me pega porque a filha de uma grande amiga minha, a Bárbara, ela trabalha com essa questão da desinstitucionalização do Henrique Carrilho, que é um presídio em Niterói. Ela é assistente social e ela está participando desse processo e está fazendo o mestrado dela sobre a temática. Então, eu converso e dialogo muito com ela sobre essa questão, né? E é fundamental a gente sair, né, do século XIX, porque a gente ainda vivencia no século XIX, da punição, do castigo, do aprisionamento. A gente precisa, enquanto sociedade, se responsabilizar por esses sujeitos. Tanto esses da questão da saúde mental, quanto com os nossos jovens em cumprimento de medida e com os sujeitos também em privação de liberdade. Eu cada vez mais me convenço, Heloísa, de que a gente precisa pôr fim às cadeias e à socioeducação. A gente precisa... Esse modelo não deu certo. É um modelo que desumaniza, é um modelo que mortifica o eu, e é um modelo que ele não tem o objetivo de melhorar, de oferecer condições, né? Ao contrário, ele vai só desumanizando e vai isolando esses sujeitos e traz uma revolta para esses sujeitos. Então, hoje eu estou muito no campo do que a gente chama de abolicionismo penal, de findar com isso. E é muito triste quando eu escuto, ainda hoje, as pessoas falarem que se não construirmos escola, construiremos presídio. Porque continuamos construindo escolas e continuamos construindo presídios. Não podemos traçar uma relação direta entre a educação e o aprisionamento e a apreensão dos jovens. Então, a gente precisa entender que a educação é importante, é um direito. Ele não está na socioeducação e nem no prisional para garantir a reintegração desses sujeitos. Ele está para garantir um direito, para pleno desenvolvimento humano, cidadania e mundo de trabalho, assim como em todos os espaços. Mas a gente precisa efetivamente da educação nesses espaços, para que um dia a gente possa desconstruir esses espaços. E a violência, ela não vai acabar com a prisão e com a socioeducação, ela vai diminuir com a diminuição da desigualdade social. Isso, Fabiana, cada vez mais a gente precisa refletir sobre esses pontos. Tem um comentário aqui, que é o do Gilvan, que ele fala dessas particularidades, dessas minúcias, desses, digamos, subgrupos ou subquestões, não, questões mais particulares dentro da própria questão socioeducacional, né, que temos. A pessoa com deficiência, temos as questões de gênero, como você bem colocou, né, e são abre muito para o professor poder refletir e pensar qual é o meu papel, né? O que eu posso fazer, então, diante de tantas situações que vêm dessa área. E aí, a gente não tem tempo para aprofundar, né? A gente precisaria de outra palestra para debater mais esse tema do Gilvan. Você bem colocou que é pouco estudado, tem uma mestranda que está desenvolvendo, então é um tópico para a gente ver mais à frente. Eu penso que a gente pode, né, desenvolver isso em uma outra aula, em outra palestra, que é bem pertinente. Quero agradecer ao Gilvan essa colocação. E aí eu trago para a gente finalizar, então, com as questões que estão no bloco aqui dos comentários,
a reflexão que traz a Raquel a partir, então, do seu relato. A Raquel vai dizer: impossível não se imaginar como educador passando por uma situação dessas, lidar com esse aluno, ouvir isso, porque a gente ouvir assim que a pessoa está se colocando como um fracassado, né? É muito difícil para a gente, porque a gente está ali exatamente com outras perspectivas, né, Fabiana? Então, gostaria que você fizesse esse comentário, por favor, para a aluna Raquel Ramos. Tá, vamos lá. Eu vou finalizar, mas eu só queria trazer uma questão, voltando um pouquinho no Gilvan. Eu tive uma aluna que a gente fez um trabalho sobre mulheres que nos representam. E aí ela fez um desenho, e ela disse assim: meu silêncio grita, meus olhos imploram e ninguém me escuta. E aí eu fui tentar entender o que essa aluna, a partir desse trabalho, estava me falando. E ela tinha problemas de saúde mental. Ela era uma adolescente, uma jovem, que tentou matar a filha. E ninguém, em algum momento, olhou para essa menina. E a partir dessa fala dela, eu mobilizei grupos para tentar atendimento especializado para essa jovem. Consegui acompanhá-la por mais ou menos um ano, depois eu não consegui mais. Mas entenda que isso é pontual. Isso foi um caso porque eu estava lá dentro. Então, as questões são muitas e não são percebidas. Uhum. E aí, em relação a Raquel, eu vou te dizer, é muito difícil. Nada nos prepara, não existe faculdade no mundo que nos prepare, licenciatura no mundo que nos prepare para a realidade de uma sala de aula. Tardif, que é um autor que eu gosto muito, ele vai falar da epistemologia da prática. O aprender na prática. A Vitória está falando aqui alguma coisa no nosso chat privado, Kelly. Okay. Então, a gente vai aprender na prática como lidar com essa situação. E aí eu acho que Paulo Freire me ajuda a pensar. Me ajuda a pensar em trabalhar com o afeto, com o diálogo, com o carinho. Então, a gente tem que expandir esse lugar do ser professor. O ser professor, ele não é dar o conteúdo apenas, né? Ele é olhar as diferentes dimensões dos sujeitos que estão ali na sua frente. E lidar com jovens em cumprimento de medida socioeducativa é lidar com jovens que olham a escola já como um fracasso, porque eles fracassaram. Só que não foram eles que fracassaram, fomos nós, enquanto escola, que fracassamos com eles. E é a gente entender e trazer essa dimensão. Ao mesmo tempo, evitar de cair em soluções fáceis para problemas difíceis. Uma vez um aluno veio para mim, a gente discutindo, dizendo que determinado grupo tinha uma solução, que não existia racismo, que não existia... Não tem como não olhar, porque são problemas estruturais da sociedade. E a gente precisa atacar esses problemas. A gente não pode achar, como é que a gente resolve o racismo? Vamos pintar todo mundo de branco? Isso é ridículo, isso é falacioso. A gente precisa atacar esses problemas. E não vai ser a escola que vai dar conta disso sozinha. Porque se a gente imputar à escola a solução desses problemas, a gente já decretou o fracasso da escola. Então, é entender que, enquanto sociedade, a gente precisa olhar para os nossos jovens e a gente precisa reconhecer o nosso fracasso com esses jovens. E acolher no sentido de acolhimento e
lutar mesmo. Eu não tenho solução, a gente não tem, a gente vivencia dia a dia. Mas, olha, eu digo para vocês que eu não seria outra coisa na vida que não professora. Com todos os problemas. Ser professora é uma parte minha. Mas não é fácil. Mas é necessário. Acho que é isso, Kelly. Obrigada, Fabiana. Antes de passar para as suas considerações finais, eu queria lembrar os estudantes que amanhã a gente ainda continua a nossa semana, né, de inaugural da licenciatura. Esse é nosso eixo transversal do terceiro período, socioeducação, então a gente ainda vai continuar com essa temática. Então, os comentários que estão aqui no chat não serão perdidos, a gente vai guardar todos para a medida do possível e comentando durante o semestre. Amanhã, às 18 horas, o primeiro período tem uma oficina no Moodle com o professor Wallace. O terceiro período tem uma reunião avaliativa com a coordenação, referente ao período 23.2. E no dia 1º, às 18 horas, tem uma mesa redonda imperdível com o tema: o papel do professor na educação especial nas redes de ensino, com a coordenadora da Educação Especial em Nova Iguaçu, a coordenadora de Educação Especial em Duque de Caxias e mediado pela professora doutora Carline. Então, a gente vai terminar a semana de inaugural com chave de ouro, um fechamento maravilhoso. Fabiana, queria passar para suas considerações finais e queria agradecer muito você ter vindo com a gente, conversado, e em nome da licenciatura eu quero deixar um abraço grande de todos da licenciatura para você. Os estudantes também eu agradeço a participação, os comentários e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu que agradeço imensamente estar aqui partilhando. Eu digo que sempre que eu sou chamada para falar da temática, eu estarei presente, e ainda mais aqui nesse curso de educação especial, como eu já falei, e é verdade, eu sempre falo dele, o quanto eu tenho orgulho dessa universidade e desse curso, das pessoas que compõem, tanto professores quanto alunos, esse curso. Eu vi que alguém pediu indicação, eu sugiro leitura do ECA, do SINASE, e quem quiser tem a dissertação e a tese do Renan Saldanha Godoy, que para mim é um dos maiores pesquisadores da socioeducação, são trabalhos primorosos para ler, né? E depois eu posso passar também, quem quiser, outras referências eu passo para a Kelly, eu passo para a Elisa, para a Sandra, para a Márcia, desculpa. E eu queria agradecer e pedir a vocês que não esqueçam da socioeducação, que não esqueçam dos privados de liberdade, e lembrar que vocês têm um papel aí, nós temos um papel importante de olhar essas especificidades da educação especial, na inclusão, LGBTQIAPN+, do racismo, sexismo, com esses jovens. Eles são muitas vezes esquecidos, e a educação ela é um direito, ela não é um favor. Ninguém está dentro de uma unidade socioeducativa fazendo favor. Eu falava para eles, eu não fiz concurso para a Madre Teresa de Calcutá. Eu fiz para garantir um direito para a professora. Então, agradecer ao curso de estar com esse tema transversal, que é um tema que para mim é muito importante e muito pouco falado. Né? Então, parabéns a vocês, parabéns aos alunos, os que estão chegando, sejam bem-vindos a essa universidade, e é isso, é só gratidão. Muito obrigada, Victória, muito obrigada, Daniel, Wallace, Stephanie, por essa assessoria também, e ficamos por aqui, boa noite, bom descanso, e até a próxima. Um beijo a todos.